Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a este canal. Então, hoje eu tava pensando sobre um assunto e eu queria compartilhar com vocês. Eu estive pensando sobre o desespero do ócio. O que seria isso? O desespero, né? Essa preocupação, essa incerteza que vem com toda essa situação que nós estamos vivendo hoje. O ócio fala sobre essa quietação, né? Esse repouso, essa folga forçada que nós estamos tendo e o desespero que tudo isso nos traz, porque nós estávamos acostumados a uma rotina. Nós iniciamos o ano cheios de expectativas, cheios de planos, e aí do nada, né, acontece alguma coisa que quebra tudo isso, e aí a gente não tem muito o que fazer, né, pra continuar com os nossos planos. Agora o que a gente precisa fazer realmente é esperar que as coisas melhorem e pedir muito a Deus para que Ele esteja conosco nesse momento e para que nos ajude a passar por tudo isso. E aí, pensando sobre isso, eu estava lendo Isaías 58, versículo 6, que Deus fala com o povo que Ele não quer aquele jejum que o povo está oferecendo, porque quando o povo fazia jejum, ao mesmo tempo eles brigavam uns com os outros, eles se odiavam, e que não era isso o que Deus queria. Mas o jejum que Deus queria era que eles ajudassem os necessitados, que eles doassem para os que precisavam, que tirassem o peso dos que estavam fracos, que ajudassem os que estavam oprimidos. E esse era o verdadeiro jejum que Deus queria. E aí me fez pensar um pouco sobre a nossa realidade, né? Que nesse momento em que nós estamos vivendo tudo isso, por esse momento que nós estamos passando, Deus, Ele vem nos mostrando como nós somos frágeis, né? E como nós somos limitados. E que, como muitas pessoas têm se mobilizado para ajudar aqueles que necessitam, muitas vezes é necessário que algo assim aconteça para que a gente entenda, para que a gente se lembre que existem outras pessoas no mundo, que não somos só nós, que existem pessoas que precisam muito mais do que nós, existem pessoas que estão aí todos os dias e que às vezes a gente esquece delas, né? E aí é preciso muitas vezes uma situação como essa para nos lembrar que nós não estamos sozinhos no mundo e que nós somos muito frágeis, nós somos muito limitados e que se não for Deus para nos sustentar, né, nós não estaríamos. Então serve realmente para nos lembrar de que nós somos frágeis, de que nós somos limitados, de que nós não temos o controle das coisas e de que existem outras pessoas por aí, existem pessoas que necessitam de ajuda e esse é o nosso dever, ajudar as pessoas, né? Olhar para as outras pessoas. Um momento assim mesmo que eu acredito que é um momento que a gente pode aproveitar para tomar uma postura diante de Deus, né? Um momento que a gente pode parar e refletir em como a nossa vida cristã anda, em como, o quanto nós nos conhecemos, né, diante de Deus, quem somos nós diante de Deus, e nós podemos parar, refletir, pensar se nós estamos conscientes de como nós estamos vivendo a nossa vida, ou se nós estamos simplesmente vivendo sem nem pensar, né? A revelia, vivendo sem
sem saber para onde é que está indo, sem saber o que está fazendo, sem ter noção. E realmente colocar nossa cabeça e nosso coração no lugar, né? Que é na presença de Deus. E pensar e decidir como nós queremos viver a nossa vida. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, que é: você existe, mas você vive. E muitas vezes é isso que acontece. Nós existimos, nós estamos aqui, mas nós não vivemos. E a gente não pode viver dessa maneira. A gente precisa se posicionar, né? A gente precisa se decidir. E baseado nessa posição, nessa decisão, nós vamos viver a nossa vida com os princípios dessa decisão que nós tomamos. E então, nós precisamos viver de maneira consciente, viver sabendo o que nós estamos fazendo, não nos deixando levar, né, por uma situação ou por um pensamento. Não, nós precisamos buscar em Deus quem nós somos, não buscar em nós mesmos. Nós olhamos para nós e quando nós olhamos para dentro de nós, nós vemos que nós somos falhos, que nós somos pecadores, mas nós precisamos olhar para Deus e ver quem nós somos em Deus. Isso só acontece quando nós temos um relacionamento com Ele, né? E nós olhamos para Ele e Ele é quem vai nos dizer quem nós somos. Tem um versículo que eu gosto muito que está lá em Jeremias, que diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. É um versículo que eu gosto muito, porque diz exatamente isso, que nós devemos buscar em Deus quem nós somos, e não nas pessoas, não nas situações, não nas coisas, não pelo caminho por aí a gente sai procurando, não na frente do espelho. A gente deve buscar diante de Deus quem nós somos, porque Ele nos fez. Ele tem planos e propósitos para nós que nós muitas vezes não entendemos, que nós não sabemos, e aí a gente acha que o plano que nós temos é o melhor. E não é. A palavra de Deus vai dizer que os planos de Deus são planos de nos fazer prosperar e não de causar dano. São planos bons, são planos para o bem e não planos para o mal. E para nos dar esperança e um futuro, que é o que nós mais precisamos nesse momento, é de esperança no futuro. Mas quando nós temos consciência dessa esperança, temos consciência de um futuro na presença de Deus, nós temos consciência de que os planos de Deus são melhores. Nós sabemos que tudo que Ele fizer para nós é o suficiente e que, independente da trajetória, independente do que a gente encontre no caminho, vai ser para o nosso crescimento. E qualquer situação, seja ela boa ou principalmente ruim, que nós passarmos, nós não vamos nos desesperar, porque nós sabemos quem está conosco, nós temos convicção de quem está ao nosso lado, que está nos fortalecendo, está nos carregando, está nos ajudando para que a gente chegue até o final. É isso. Obrigada.